Fala galera, começando mais um vídeo hoje, vamos reagir o que os jornalistas têm para falar da seleção brasileira após esse empate. Vamos ver se eles foram coerentes ou não e eu vou dar minha opinião em cima do que eles estão falando. Vamos ver isso, depois eu girar a vinheta e você deixar seu like, se inscrever no canal pra gente crescer junto nessa bagaça aqui, galera. Bora! Terminou nossa vinhetinha, agora vamos ao que interessa. Se falou muito da ansiedade dos caras, né, ontem, e por que eles fizeram a atuação, tiveram a atuação pelo menos no início daquele jeito. Traz pra gente o seu olhar aí, Monique, dessa estreia da seleção brasileira, desse empate 1-1 contra Marrocos. Bom dia. Bom dia, Thay. Bom dia para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente. O clima depois dessa atuação e desse empate, o que a gente viu ali, foi um clima diferente do que a gente estava acompanhando antes da estreia da seleção. Embora tivesse uma ansiedade, uma tensão, era um clima mais leve. E depois do jogo, acho que principalmente na entrevista do Carlo Ancelotti, né, e nas participações do Ancelotti, seja na entrevista coletiva ou em outras entrevistas que ele dá para os detentores antes, a gente percebeu que ele estava extremamente incomodado. A gente viu alguns outros jogadores falando de uma forma mais direta também sobre esse incômodo, né? O Danilo falou depois do jogo que se o Brasil fizer outros 45 minutos dessa forma, que isso pode custar muito caro. O Alisson, na zona mista ali pra gente, reconheceu que foram muitas falhas e falhas coletivas. Então, assim, algumas lideranças... Vou parar rapidinho aqui. Sobre o Alisson, tem muito jornalista querendo culpar ele, falando que ele falhou no gol. Não falhou, ele não poderia fazer nada ali. Se ele recua e fica na área, vai usar as mãos. Mas quem garante que ele ia pegar cara a cara, livre, o cara... conseguiram expressar de uma forma mais direta, né, a indignação com a atuação que o Brasil teve. E eu acho que o que pesa mais no ambiente e que vai gerar mais pressão agora é justamente o questionamento sobre as escolhas. A minha percepção é que o time que vai começar contra o Haiti não será o time que começou contra o Marrocos. Antes dela falar, o Casemiro não vai sair do time contra o Haiti. Já aviso antes. E que o Ancelotti sai dessa tarde e noite como personagem principal pelas escolhas. Escolhas que foram sendo feitas ao longo da semana, porque sim, ele trabalhou muitas vezes aquela outra escalação com os dois laterais mais experientes e o Cunha, de verdade, girando muito, né, usando o Igor Thiago muito na vaga do Cunha, o Douglas Santos na vaga do Alex, mas foram as escolhas que ele fez antes da partida, escolhas que surpreenderam ali na hora e meia inicial, quando sai o start list, e escolhas que, como o primeiro tempo acabou não funcionando, fizeram com que o Ancelotti seja muito questionado. Então a sensação que ficou ali é que o clima vai ser um pouco menos amistoso, que a pressão agora vai ser maior, não só pelo resultado, porque o resultado até era esperado, mas especificamente pelo desempenho, e esse incômodo vem também dos jogadores das principais lideranças, porque a atuação, de fato, ela foi muito fora da curva. Se imaginava que o Brasil podia sofrer sim, se imaginava que seria um jogo difícil, que a vitória não era um negócio óbvio, mas não se imaginava uma atuação tão ruim de algumas individualidades e do Brasil como coletivo. Então, ficou aquele clima estranho no ar ali na saída dos jogadores. Alguns, como por exemplo o Rafinha, chamei ele várias vezes, ele preferiu não dar entrevista. O Vini falou porque foi eleito o melhor do jogo e aí tem uma obrigatoriedade de uma zona mista. Não, o Vini, eu acho que não foi o melhor do jogo. O Adi, pra mim, foi o melhor do jogo. Mas o Vini do Brasil foi o melhor do Brasil. Não pelo gol, mas ele procurou jogar. Não se escondeu do jogo, não. Mesmo errando bastante também. Marcada antes, né, que levam ele lá para uma mini coletiva na zona mista, mas alguns jogadores preferiram não dar entrevista. A gente conversou com o Casemiro, com o Bruno Guimarães, com o Alisson, e a postura desses jogadores foi de incômodo, né, de incômodo com o que foi mostrado, que não era o que estava previsto. E eu entendo que a partir de amanhã, que vai ser o primeiro treino no campo e ainda vai ter o combo Neymar joga ou não joga contra o Haiti, eu acho que o clima vai ser um pouquinho diferente, e essa foi a sensação que ficou no ar ali, de muito questionamento em relação às escolhas.
Boa, Monique, obrigada, viu, pelas informações. A Monique trazendo pra gente esses detalhes, e acho que a entrevista do Ancelotti ontem fala um pouco sobre isso, né? Ele, como ele não quis falar individualmente do Endrick, ele também não falou assim, fulano sentiu mais, sentiu menos e tal, mas ele fala, quem entrou bem, né? Os que entraram me agradaram. Então eu acho que a gente tem algo para... Não, esse campinho já começa errado, porque o Paquetá não jogou aberto pela direita, ele jogou no meio, tentando ajudar um meio ali, e quem fazia aqui aberto, que fez uma avenida nas costas dele, foi o Ibañez. O Ibañez subia aqui para fechar esse lado aqui, tomando bola nas costas. Com a bola, o Paquetá até tentava ajudar aqui junto com o Igor Thiago e o Rafinha lá do outro lado com o Vini Júnior, mas foi péssimo. Para ter ideia do que ele vai fazer para o próximo jogo. E aí a gente está aqui com a arte da escalação que começou o jogo ontem da Seleção Brasileira como titular, com o Ibañez na direita, com o Douglas Santos na esquerda, e aí com o Vini lá mais aberto, o Paquetá mais aberto aqui da direita, Vini e Rafinha estavam um pouco mais próximos, né? E com o Igor Thiago como camisa 9. E depois ele foi alterando. Inclusive, Beckler, queria que você falasse um pouquinho sobre o início do jogo. Aliás, antes disso, VS, você tem um bastidor? Só porque eu prometi aqui. Não, só que a escalação. Só que a escalação da seleção estava sempre vazando. E ontem não vazou, né? Isso é um bastidor interessante. Ontem essa escalação não vazou antes do jogo, né? Eu acho que tem a ver com o momento que o Mister decidiu. Revela a escalação para os jogadores. Tá? Porque eu também ali conversa com um, conversa com outro. Eu estava na porta do estádio junto com o VS horas antes de abrirem os portões. A gente estava lá a partir de 1h. Saímos daqui meio-dia e tal. 1h, o jogo era 6. Então a gente estava ali, conversa com um, conversa com outro. E parece que teve uma mudança do horário que os jogadores saberiam. Porque tava vazando. Tá escutando uma respiração forte do meu cachorro, tá? Via esse caminho aí. Pois é, vamos entender nos próximos jogos aí o que vai fazer o Ancelotti e se vai fazer a escalação nos próximos jogos, que é outro ponto, né? Ô, Beckler, queria que você explicasse um pouquinho, porque o início de jogo do Brasil, ele passa mais pelas escolhas do Ancelotti ou ele passa muito pelos atletas, por muito domínio errado, por muito passe errado, por muita bola recebida de costas, enfim. Aquele início assustador, ele tem mais a ver com a escalação ou mais a ver com os caras terem sentido? Eu acho que é mais mental do que assim, é tático, taticamente. Esse medo que a gente tinha, do que a gente está vendo na tela, de ser 4 lá na frente, um buraco, 2, outro buraco e 4. Isso daí aconteceu. Marrocos em pim-pam-pum, 3 toquinhos, fazia ali uma parede, né? Alguém fazia um pivô, recebia a bola, tocava de lado para desfazer aquela primeira linha e ia vencendo a marcação do Brasil. Tem coisa tática, mas eu acho que o mental foi pior ainda. O Brasil foi uma paçoca dentro de campo. O Brasil esfarelando a cada bola que chegava, que os caras não conseguiam dominar de costas, que os caras não conseguiam passar, lançamento para ninguém. Pressão de Marrocos fazia com que o Brasil não jogasse em bola longa, que o Brasil desse chutão para tirar a água entrando dentro do barco sem parar. Tanto que o Ancelotti faz na parada de hidratação, que o futebol, aliás, virou basquete, né? Agora é dividido em 4 quartos, tem 3 minutos ali que para tudo, que aqui nos Estados Unidos, pelo menos, a transmissão acaba, vai para comercial, 3 minutos de comercial e depois volta, assim, que deram um jeito de monetizar dentro de um jogo de futebol. Mas ali o Ancelotti desfaz esse 4-2-4, passa o Rafinha para a ponta direita, o Paquetá por dentro, ele e o Bruno Guimarães dão um passinho à frente para virar um 4-3-3. Não melhora, o Brasil volta da pausa de hidratação aos 26 e até aos 30. Lógico que melhora a marcação, o Rafinha começa a marcar pela direita, o Ibañez não sobe mais, o Ibañez já tinha tomado cartão amarelo e fortalece um pouco o meio. Então, o Marrocos ainda consegue 2 vezes furar a linha de marcação do Brasil e tal, até que sai o gol. Depois do gol, o Marrocos dá uma baixada, o Brasil se sente um pouquinho melhor, passa o susto e o Brasil joga relativamente melhor, ou pelo menos deixa de perder, né? O Brasil para de perder, porque até então o Brasil estava perdendo e ia continuar perdendo, ia perder cada vez mais, ia tomar mais gols. Mas a minha preocupação tática do que a gente está vendo aí em campo é que o Ancelotti preparou o time desde o ano passado com uma coerência e um pragmatismo que você vai gostar mais ou menos, mas você fala, pode dar certo. Porque esse time tem um caminho para se fazer, agora vamos ver se esse time melhora.
dois pontas que vão funcionar como meio-campistas na hora de defender, que vão atacar, que esse time vai ligar muito rápido o ataque. Isso daí. Jogou assim contra os asiáticos, jogou assim contra os africanos, jogou assim em março contra os europeus. E para a Copa do Mundo ele desfez isso com o Paquetá e com o Igor Thiago. Ele desfez de novo aos 30 minutos, ele refez ao segundo tempo. O Brasil vai para a segunda rodada de Copa, começando de novo. Começando de novo. Reset, borrão e conta nova na Espanha. Como é que era? O João Canabrava, André, você que gosta. Passa a régua e fecha a conta. Fecha a conta e passa a régua. Mas fecha a conta e passa a régua. Eu que gosto do quê? Só pra deixar claro. Do humor do João Canabrava, né? Ah, tá. João Canabrava. Chico Anísio, Tom Cavalcante. Inesquecível. Tom Cavalcante, um personagem de Chico Anísio, não era? Isso. Escolinha do professor Raimundo. Mas é isso, o Brasil vai para a segunda rodada, fecha a conta, passa a régua, arranca a página e começa de novo. Dá um reset na seleção dentro da Copa do Mundo. Então tudo que a gente construiu até aqui, ele chegou à conclusão que não deu certo, desfez, e agora vamos ver se encaixa assim. Se é um treinador brasileiro que joga de um jeito só, não, porque joga de um jeito só, igual o Tite. Demorou para mexer, só joga de um jeito e tal. Agora o Ancelotti tenta jogar de outras formas, também não serve. Essa imprensa brasileira. E o time começa a jogar alguma coisa. Bom, e aí ele fez, como disse o Beckler, mudanças na parada sem mudar os caras, mudando os caras de lugar, enfim. Depois ele fez mudança com os caras mudando para o segundo tempo. Depois ele, com uns 15 minutos, faz mais mudança. Ancelotti, você demorou para mudar? Qual foi a situação? O que você acha, professor? Por que o senhor demorou tanto para fazer as substituições? Bom, fez dois substituições, 1 minuto 45 e outra minuto 59. Entendeu? Dois cambios, minuto 45. Outro minuto 59. Eu acho que não é perdido tempo para fazer cambio. E aí a gente já tá com as substituições que fez o Ancelotti. De fato, quando ele fala ali, né? Fez 2 mudanças no minuto 45. No intervalo, ele já faz 2 alterações de 2 caras que estavam jogando muito mal. Que estavam amarelados, mas que estavam jogando muito mal. Que era Casemiro e Ibanez. Depois ele faz mais 2, e aí coloca Fabinho e Danilo. Depois ele faz mais 2 substituições. E aí vem com o Luiz Henrique e com o Matheus Cunha, tira o Paquetá e o Igor Thiago. E isso com 15 minutos mais ou menos do segundo tempo. E aí a última já falta 10 minutos para o jogo acabar. Teoricamente, né? Porque tiveram 10 de acréscimo até. Mas aos 34 do segundo tempo, ele tira o Bruno Guimarães e coloca o Danilo Santos. O VS, a escalação, acho que para a grande maioria não fez sentido. As mudanças fizeram sentido? As mudanças melhoraram a seleção brasileira? Alguma sim, outra não? E alguém você acha que ganhou titularidade, inclusive, a partir do jogo de ontem? Que entrou durante o jogo? Vamos lá. Eu tento aqui na minha vida, como comentarista, né? Que muita gente acha que meu trabalho é só falar e... eu tento ser coerente. Então eu não posso criticar o Ancelotti por ter escalado o Ibanez se eu achava que o Ibanez deveria começar jogando. Eu e ele erramos, né? Erramos. Porque o Ibanez foi o Ibanez que errou, né? Mas então... Mas é que o mais... Ibanez, não foi você, não foi o Carleto. Mas mais do que errou, o Ibanez parecia que era um adolescente dentro de um jogo de adultos, né? Ele estava claramente, mais do que errar, ele estava claramente sentindo O erro foi a convocação dele, não foi ele estar jogando, foi convocar ele. Na Arábia, zagueiro, foi convocado para jogar na lateral. A atmosfera onde ele estava, né? Porque, assim, o que aconteceu no começo do jogo, ele tomar drible a 3x2, ele perdeu uma bola, parecia que era um adulto jogando contra a criança. Então, assim, acho que nós erramos em achar que o Ibanez estava preparado para este jogo, né? Pelo menos para esse jogo, me pareceu que ele estava mais do que errar. Acho que ele sentiu o jogo. A do Douglas Santos, eu gostei porque eu já achava muito temerário. Fraco, o Douglas Santos não arma, não marca, ele só faz o número ali. Aquele amigo a gente chama pro trabalho só para tirar uma nota.
E às vezes a nota é ruim e ele também se lasca junto. O Alexandre começar jogando, então, e acho que a do Igor Thiago, tanto é que eu falei aqui, eu vou me surpreender muito se o Matheus Cunha começar jogando, não começar jogando, então a do Igor Thiago eu acho que sim, foi errado. Agora, o Igor Thiago ter voltado para o segundo tempo, para mim é algo inexplicável do ponto de vista de análise, e de novo, assim, eu tenho certeza que eu não estou aqui para perseguir o Igor Thiago, porque eu nem o conheço. Fiquei muito emocionado e muito tocado com a história de vida. Então, assim, não estou fazendo nada no CPF, mas eu estou falando só análise do que foi o jogo. O Igor Thiago não fez nada do que ele poderia fazer no primeiro tempo. E ele voltou para o segundo tempo. E que me permite pensar, já que o Ancelotti não esclareceu, que o Ancelotti só trocou os dois no intervalo porque eles estavam amarelados. Eu posso pensar isso. Porque tinha um jogador que estava jogando tão mal quanto o Casemiro, tão mal quanto o Ibanez, ou pior, que era o Igor Thiago, e ele não foi substituído. E ainda ganhou 15 minutos para o segundo tempo. Então eu posso pensar que, na verdade, os que saíram foram só porque estavam amarelados. Então, assim, acho que ele foi muito mal em manter o Igor Thiago no jogo mais 15 minutos. E pior ainda em não botar o Endrick no jogo ontem. Não botar o Endrick no jogo de ontem é algo, assim, é um erro crasso de percepção de trabalho. Ou então chega, como disse o André, e digo, o Endrick está aqui, mas ele não vai jogar. Ele não vai jogar por causa disso, por causa daquilo, beleza, está treinando mal, está deslumbrado. Na verdade, o Endrick não jogou porque a escalação começou errada, né? Como o Igor Thiago entrou jogando e o Paquetá, e deu errado o pensamento do Carleto. O que aconteceu? Ele teve que fazer substituições para arrumar o que ele fez. E na hora de arrumar, sobrou uma substituição. E o Bruno Guimarães, a informação aqui, sentiu o cansaço, sentiu a dor muscular, só sobrou um, entrou o Danilo. Por isso que o Endrick não entrou. Mas eu teria colocado o Endrick também antes. Ou começando jogando, talvez não, mas era uma opção no segundo tempo. Agora, assim, ele o Ronaldinho de 94, né? É o Ronaldinho de 94. Foi para fazer parte do grupo, né? Não ia jogar. Então assim, eu acho que ele foi mal com o Igor Thiago na escalação. Das novidades, a do Ibanez eu estava junto com ele, erramos os dois. A do Douglas Santos, eu acho que foi muito bem, porque eu defendi que o Douglas Santos fosse titular. E a do Igor Thiago, para mim, não tem nenhuma explicação, e pior ainda ele ter jogado 15 minutos e o Endrick não ter entrado. Ele foi muito mal nas substituições. Alguém ganhou titularidade, ou André? Dos que entraram ontem, né? Isso. Assim, Fabinho entrou bem, né? O Casemiro tava muito mal, mas o Fabinho... Matheus Cunha vai entrar jogando no próximo jogo. O Casemiro não vai sair. O Fabinho entrou bem, mas o Casemiro não vai sair. Pelo menos nesse jogo contra o Haiti. Entrou bem. Entrou bem. Ele já tinha entrado. E assim, o entrou bem, que mostra que a preocupação que eu estava, que teve gente que concordou comigo, teve gente que discordou, tá tudo certo. Mas eu tinha ali uma apreensão ruim com o Casemiro. E assim, acho que hoje isso só está evidenciado. Porque o Fabinho não faz nenhuma partida espetacular. Não é nada espetacular. Mas é um arroz e feijão que é bem melhor do que o do Casemiro. Bem melhor. Então, assim, eu não sei se ele vai ter peito para tirar o Casemiro. E aí, peito sei lá, se ele vai ter mesmo vontade de tirar o Casemiro, mesmo tendo entregado, assim, mesmo estando abaixo, vai. Eu não sei se ele vai tirar. Não sei se ele vai tirar, porque é um cara de confiança dele e tal, então pode ser que ele ainda insista. Mas o Fabinho poderia tranquilamente ser titular. Acho que o Danilo vai ser titular na lateral direita, porque bem ou mal ele é melhor do que o Ibanez. É melhor. E aí eu lembro do Beckler falando... É aquele negócio, né? Eu não convocaria o Danilo, ele tá lá. Agora ele vai ter que jogar. Só que agora vai jogar... Só trocar o esquema. Joga com o cara aberto na direita, o Danilo não vai subir mesmo, vai fazer um terceiro zagueiro. Não tem o que fazer. Feijão com arroz. O futebol é simples, só não complicar. Foi, a convocação foi errada. Tinha que ter um lateral ali, porque, Quando cortou o Wesley? A convocação no caso do... a convocação do Ederson, Então, assim, e acho que o Igor Thiago perde. Não sei se vai perder pro Matheus Cunha,
Mas o Igor Thiago, ele perde a condição dele. Porque o Igor Thiago, ele tá ali pra meter aquela bola do 9, né? Não é? Aquela de cabeça que ele recebeu ali. E passou, né? Raspando. Ele não acerta a bola. Gente, o 9, o goleador da Premier e tal, que entra lá pra dar umas trombadas e fazer o gol, ele não acerta a bola. Então... Eu vou corrigir aqui, ó. O vice-artilheiro da Premier League, os últimos 8 gols dele, 5 de pênalti e 3 a bola resvalando nele, entrando pro gol. E resvalando sem querer, tá? Mas aí, ó, o Beckler, o estudioso de Premier League, futebol internacional, foi um que fez campanha pro cara tá lá. Eu acho que ele perde, não sei pra quem. Eu acho que o Igor Thiago ele vai voltar pro final da fila como ele aparentemente foi convocado para. Ele foi convocado para nada deu certo, 40 do segundo tempo, bota um grandalhão para ver o que acontece lá na frente. Ou você transforma um zagueiro em atacante, ou você coloca um cara que fez 20 gols na Premier League jogando ou a corridas ou a trombadas, né? São as duas coisas que o Brentford jogava, era correr e trombar, e o Igor Thiago faz as duas coisas muito bem. O resto que seja combinar um jogo de futebol e ter mais dificuldade de tocar bola, participar aqui e ali. Eu acho que o Matheus Cunha vai ganhar titularidade, o Danilo também. Eu gostei da saída do Casemiro, porque me leva a pensar que o Ancelotti não vai se casar com alguém, ele não vai dar a mãozinha e vai com esse cara até o final, por mais que seja o Casemiro. E sobre a não entrada do Endrick... Não sei, Becklerzinho, não sei, cara. E, pô, eu queria tanto concordar com você, mas o cartão amarelo pra mim, Beckler, pesa tanto porque ele tá vendo que o cara vai ser expulso. E isso acho que tem um peso muito grande, né? Porque assim, o Casemiro, ele vai entrar no próximo jogo sem o amarelo do jogo, né? Vai entrar podendo ter que cumprir suspensão contra a Escócia. Mas assim, eu não sei, eu adoraria ter essa convicção que nem você tá sugerindo aí. Então, mas já teve outras vezes, o Ancelotti dirigiu o Casemiro 1 milhão de vezes e que ele tava amarelado, jogos duros, lá e cá, que ele corria risco de segundo amarelo e ele não tirava porque tava bem. Acho que se o Casemiro tivesse bem... Ele não ontem, Copa do Mundo, ontem acho que ele teve convicção, cara. Esse cara vai tomar o cartão vermelho, ele vai me deixar no mato. E aí, sobre as outras mudanças, eu sei que a gente já passou sobre Endrick, mas voltando na pergunta que você fez, Tainá, porque eu pensei melhor, mas assim, só um ponto. O time melhora mais ou menos depois dos 30 do primeiro tempo, com 4-3-3 e um centroavante. Ele faz 2 trocas no intervalo e aí acho que ele quer ver um tempo a mais se aquilo ali vai funcionar de novo. Sim. Chega, dá 15 minutos, não funciona, ele volta pro 4-2-4, pro 4-4-2, com Cunha e com o Luiz Henrique. Então, acho que manter o Igor Thiago era manter o esquema. Era manter, bom, o nosso plano era esse daqui, vamos ver se agora com as correções esse plano vai dar certo ou não. E depois ele faz de novo a troca para voltar pro 4-4-2. Tem algumas pessoas participando junto com a gente aqui, alguma coisa de opiniões questionáveis, por exemplo, ao Casemiro, mas muita crítica ao Rafinha, críticas, obviamente, ao Igor Thiago e a escolha também do Ancelotti. Tipo, o Jean Carlos botou aqui, ó, Igor Thiago, Rafinha, Casemiro, era menos 13 em campo. No fim, ontem, acho que nada funcionou, né? Mas eu quero ouvir o Alisson sobre o primeiro gol que a seleção brasileira, o único gol que a seleção brasileira toma, que é o momento que a seleção... Foi uma coisa meio assustadora, daí deu algo de acalmada, que aí a gente teve a chance com o Igor Thiago, e aí a gente toma o gol do Saibari numa bela bola do Brahim Dias. Então, Alisson, fala pra nós. Quem você acha que falhou? Dá pra dizer que você falhou? Dá pra dizer que os zagueiros falharam? É uma falha coletiva? Quem falhou pra sair aquele gol da seleção marroquina? Muitas falhas, né? Perdemos a bola num lugar que não deveríamos perder. Acho que depois uma sucessão de erros, de movimentação de todo mundo, acho que todo mundo acabou ficando fora de posição. Também tem a qualidade do último passe do Dias, a finalização do atacante. Com certeza foi uma falha coletiva e pontos individuais, mas isso a gente trabalha como equipe, ninguém Não, o Alisson não teve culpa no gol, velho. O único cara que não teve culpa no gol. Casemiro, Paquetá, Bruno Guimarães, Marquinhos, Gabriel Magalhães falhou no gol. A responsabilidade aqui é compartilhada, então vamos trabalhar como equipe para corrigir esses erros. Aí o Alisson falando um pouquinho. Ô, VS, foi muita gente errando para sair o gol da seleção marroquina?
Sim, foi muita gente errando. Eu só queria falar rapidinho sobre o Casemiro. Cara, o Casemiro ontem, ele parecia que estava anestesiado, cara. Ele parecia que ele estava, assim, parecia que ele estava alheio ao jogo. Eu acho que foi mais do que jogar mal. Ele estava lento. Eu não sabia que nos Estados Unidos tinha feijoada, velho. Ele comeu uma feijoada antes do jogo. Essa informação. Ele estava apático. Não é o Casemiro que a gente conhece. Então acho que é muito pior do que só jogar mal, né? Ontem nós falamos aqui, e eu também concordava com o André, que era bem factível, ou bem, estava muito no debate tirar o Casemiro, mas que o Ancelotti não faria. E a partida do Casemiro, o primeiro tempo do Casemiro, ele parecia que estava anestesiado. Ele parecia que, sabe quando uma pessoa está passando algum problema e toma algum calmante, e você claramente vê que a pessoa não está no... Ele parecia estar assim. Então, assim, e acho que, de novo, tô na dúvida se o Ancelotti tirou porque ele estava numa partida terrível ou se o Ancelotti tirou porque ele tinha cartão amarelo. Sobre o gol, o passe do Ibanez é forçado e muito forte. O Paquetá não domina uma bola que era possível dominar, que se espera que um jogador da categoria dele domine. O Casemiro é jantado pela movimentação do Brahim Dias, jantado. O Gabriel Magalhães toma um susto quando o Saibari sai nas costas dele e o Alisson está no meio do caminho entre ficar no gol ou sair para rachar. Então é sim uma falha coletiva, é uma falha de pelo menos 5 aí. Você pode botar um percentual, 25 para um pouquinho menos para outro, mas esses 5 falharam ali. O Gabriel Magalhães estava olhando pro ontem e tomou um nó do Saibari. Ô VS, o Alisson... Perdão, Beckler. Se o Alisson fica no meio do caminho, talvez ainda desse jeito, porque ele podia meter a mão na bola. Ele passa da metade do caminho, ele sai da área sem resolver, que foi algo que o Bono, por exemplo, fez no final do jogo, quando aquela bola recuada, o Rafinha tenta chegar antes, e o Bono sai, chega nela e sai uma semana depois do Rafinha e chega na frente e dá um bico nela. O Alisson acho que pensou, vou chegar, passa da metade do caminho, e aí fala, epa, agora eu não posso mais meter a mão na bola. E erra também. Ele deveria ter ficado na marca do pênalti, né? Ele era o único que estava vendo o lance de frente, então... Ou chega na frente do cara. Ou chega... Fica na marca do pênalti, toma também de cavadinha de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Alisson não falhou no lance. Que era impossível, né? Assim, ele calcula mal se daria para chegar ou não, e é isso. E fica ali. Eu acho que o susto do Gabriel Magalhães vem tentar corrigir a saída do Douglas Santos para caçar no meio do nada também, né? Porque o Brahim é o ponta-direita. O Brahim é o ponta-direita. No que o Brahim vem para o círculo central para receber a bola, o Douglas Santos fala, eu vou atrás dele e deixo a lateral órfã, ou fico na lateral esquerda, que é o meu lugar. Ele demora para sair, ele fica na dúvida, porque o Casemiro também estava tentando fechar o passe no Saibari. Aí você pega o principal jogador de Marrocos, o mais técnico, domina no círculo central. Com essa dúvida que gerou ali, futebol meio segundo de dúvida. É o que eu falo, Douglas Santos não ataca e não marca. Não tem jeito. É o suficiente para ele não era nem do Casemiro nem do Douglas Santos naquele momento. Aí o Gabriel Magalhães fica vendido, não sabe se corre para cobrir lateral esquerda ou para pegar o Saibari que estava nas costas dele e do Marquinhos, e saiu o gol. Mas essa movimentação do Brahim ali gerou essa dúvida de Douglas e de Casemiro, que o Brasil dá na frente ali, não é Marrocos. Eu acho que o Douglas... Por conta do... Ele dá a mesma coisa que vocês disseram em relação ao Alisson, mas enfim. Que é meio Vou parar o vídeo por aqui, porque já me cansei desses caras. Vamos diminuir aqui. É complicado, velho. É complicado. A mesma imprensa que força e faz lobby para convocar os jogadores é a mesma que senta o cacete depois, né? Então, novamente, terminando mais um vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, segue também no canal vizinho, tá aí embaixo. Vamos fazer esse canal crescer. Tamo junto, até a próxima.